Muitas pessoas, diante das dificuldades, dos desertos, dos vales, dos sofrimentos, querem desistir, querem recuar. E esse é o estudo de número 1040 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra de Deus nos ensina que é necessário perseverarmos, porque a perseverança é prova de fé, prova de amor e de confiança plena no nosso Deus. Vamos ao nosso tema, a importância da perseverança na caminhada cristã. Nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 1. Verso 3 e verso 4, que diz: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Tem outra versão que diz assim: deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. A pessoa perseverante demonstra coragem, determinação e paciência. E perseverar é insistir, é teimar, é continuar, é esforçando para alcançar. Quando nós pensamos em exemplo de perseverança, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o exemplo de Jó. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis qual solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. O Senhor abençoou Jó após ele perseverar, e Deus deu a ele muito mais do que ele teve no início da vida dele. E através do exemplo do profeta Jeremias, nós podemos aprender a perseverarmos diante do sofrimento, das aflições, das perseguições e das lutas que enfrentamos. Tiago capítulo 5, verso 10 diz assim: irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Mesmo durante o sofrimento, os profetas do Senhor não o negaram e não desistiram. Eles perseveraram fielmente e firmemente. Jeremias significa o Senhor é exaltado, o Senhor é enaltecido, mas também pode significar o Senhor dispara, o Senhor lança. E designado por Deus, Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Jeremias capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias, ele era filho do sacerdote Ilquias, e ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, mas o Senhor o escolheu como profeta. A função de Jeremias seria de ser um porta-voz de Deus para o povo. Ele sabia da soberania de Deus e ele não se sentiu capacitado para ser profeta. Ele até deu desculpa de que ele não sabia falar, mas sabe o que Deus fez? Deus deixou claro que a capacitação vem dele para nós. Jeremias capítulo 1, verso 7 ao verso 9 diz: mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás.
não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Não seria uma missão fácil que Jeremias teria, porque o povo de Judá estava vivendo na idolatria, eles não davam ouvidos à voz do Senhor, mas Jeremias tinha uma missão dada por Deus, e Deus o capacitaria, o fortaleceria e o ajudaria. Durante a missão de Jeremias, ele enfrentou muita oposição, sofrimento e desgosto. Jeremias tinha tudo para desistir, mas a comunhão que ele tinha com Deus, a oração perseverante dele o fortalecia. Jeremias capítulo 20, verso 7, verso 8 diz: Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo violência e extermínio. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Muitas vezes as pessoas acham que por serem servos de Deus não passarão por dificuldades, não terão doenças, não passarão por problemas, e quando passam ficam tristes com nosso Deus e ficam até bravos com ele. Embora Jeremias fosse um homem de Deus, ele foi perseguido, ele foi zombado, foi ridicularizado, ele foi até espancado. Sabe por quem? Por um religioso, um sacerdote que era superintendente do templo. Vamos ver? Jeremias capítulo 20, verso 2 diz: então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Segundo os estudiosos da Bíblia, Passur era parente de Jeremias, ele era da mesma ordem e da mesma família. Ele estava irado com Jeremias, porque Jeremias obedecia a voz do Senhor. Jeremias era usado por Deus, ele profetizava com sinceridade, com lealdade ao nosso Deus, e ele falava as palavras de juízos que Deus mandava contra Jerusalém. E ainda Jeremias falava que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia. Jeremias, ele tinha uma chama acesa dentro dele, e por mais que ele ficasse entristecido com os acontecimentos, ele não conseguia apagar a chama, ele não conseguia resistir ao chamado do nosso Deus. Jeremias capítulo 20, verso 9 diz: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Eram muitos os sofrimentos que ele enfrentou. Eram muitos os sofrimentos que Jeremias passou, a ponto dele falar que ele não queria mais falar no nome do Senhor, mas a chama ardeu no coração dele e ele não podia desistir, mesmo achando que ele não aguentaria mais sofrer. Jeremias, ele ouvia pessoas murmurando, ameaçando, pessoas com desejo de vingança, e olha, era do povo, era dos amigos e era dos parentes, mas Jeremias, ele tinha certeza de quem era o Deus que ele servia. Ele tinha uma comunhão viva com o nosso Deus que o fazia prosseguir. Jeremias capítulo 20, verso 11 diz: mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra
honra eterna que jamais será esquecida. Os inimigos o desprezava, zombava dele, o humilhava, tramava contra ele, mas ao invés dele ficar olhando para os inimigos, para aquelas pessoas falsas, para aquelas pessoas que queriam o mal dele, ele olhou para o Senhor, reconhecendo que Deus é um poderoso guerreiro, é um valente guerreiro e que pelejaria a favor dele, e os inimigos seriam envergonhados. Sabe por quê? Porque o principal estava com Jeremias, o Todo-Poderoso estava com Jeremias, e Jeremias, ele andava na presença do Senhor. Jeremias, ele orou ao Senhor, ele tinha vida de oração, ele confiou plenamente no Senhor, e ele colocou nas mãos do Todo-Poderoso aquela situação que ele estava vivendo. Jeremias capítulo 20, verso 12 diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vê os pensamentos e o coração. Olha ainda aqui que Jeremias fala: permite que eu veja tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Precisamos agir como Jeremias, colocando as nossas demandas, as nossas dificuldades nas mãos do Altíssimo. Devemos reconhecer que o Senhor conhece as intenções, os pensamentos, os desejos e as atitudes ocultas ou não, e nós devemos, assim como Jeremias, colocar as nossas petições, as nossas causas diante de Deus. Jeremias, mesmo no sofrimento, ele adorou a Deus e ele perseverou. Jeremias capítulo 20, verso 13 diz assim, olha Jeremias falando: cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Jeremias confiava no Senhor, Jeremias sabia que Deus livra o seu povo, Deus livra os seus servos, Deus livra os seus ungidos das mãos dos inimigos, e Jeremias louvou a Deus, e ele ainda convidou o povo a fazer o mesmo, a não temerem as dificuldades, mas a adorarem ao Senhor, independente das circunstâncias, confiando que do Senhor vem a vitória. Jeremias, mesmo sendo conhecido como profeta chorão, o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações, ele tinha motivos para ter esse título. Sabe por quê? Porque Deus mostrou a ele o que aconteceria com o povo de Judá se eles não se arrependessem, e mesmo Jeremias alertando o povo, eles o ignoravam. E Jeremias também tinha outro título, ele era conhecido também como profeta da esperança. Você sabia disso? Jeremias capítulo 14, verso 7, verso 8 diz: visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu magnífico nome, ó Yahvé, porque as nossas rebeldias são muitas, temos pecado contra ti, ó esperança de Israel, Yahvé, tu que o salvas na hora da adversidade. E olhando o que Jeremias na oração dele fala para o Senhor: por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Tem outra versão que fala assim: ó tu, esperança de Israel, redentor em seu tempo de angústia. E você pode falar: ó Senhor, tu és a minha esperança, tu és o meu redentor em tempo de angústia, e fazer como Jeremias, perseverar em oração, clamando ao Senhor. Jeremias clamava ao Senhor, porque o Senhor era a única esperança para Israel. E por causa do grandioso nome do nosso Deus, o Senhor poderia perdoá-los e salvá-los, pois Israel pertencia
pertencia ao Senhor e não era mais uma terra estranha ao nosso Deus. Israel era uma nação escolhida pelo nosso Deus. Por isso que Jeremias indaga ao Senhor: por que te comportas como estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Mesmo Jeremias vivendo um período de grande decadência moral, decadência espiritual de Israel, ele permanecia firme, ele perseverava, ele levava ao povo a necessidade do arrependimento, a importância deles retornarem para Deus. E Jeremias, mesmo com todo o sofrimento, ele continuava denunciando o pecado, a idolatria, a corrupção dos sacerdotes. Ele continuava falando das profecias mentirosas daqueles falsos profetas, e Jeremias os alertava que o juízo de Deus estava determinado para eles. Eu vou concluir. No nosso texto base, Tiago nos ensina que devemos permanecer firmes, sermos perseverantes, pois através da perseverança nos tornamos cristãos verdadeiros, sendo completos em Cristo Jesus. Durante os sofrimentos, nós podemos até nos entristecermos, como nós vimos Jeremias, mas quando nos voltamos para o Senhor, nos aproximamos do Senhor, buscamos o Senhor em oração, através da sua palavra, nós somos fortalecidos, nós somos ajudados a prosseguirmos até o final. Então eu vou terminar te dizendo: não desista da batalha. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso, o forte guerreiro, ele está contigo. O Senhor que dá vitória está contigo. Oh, aleluias! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando, te fortalecendo, te sustentando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.